Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando aqui a nossa aula Quiroclass. Sejam todos muito bem-vindos, onde a gente vai ter sempre como tema principal a quiropraxia, tá certo? Então, aqui vai ser um encontro semanal que a gente vai ter, onde eu espero sugestões de vocês de temas, sim, tá? Mas a gente vai ter sempre um tema onde a questão principal vai ser sempre a quiropraxia. A partir daí, a gente vai desenvolver todos os outros temas, tá bom? Então, aqui a gente já tem o nosso logo, né, de início, o Quiroclass. Vamos começar na nossa aula, então, tá certo? Então, vamos lá. Então, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Ulisses Gama, tá? Eu sou quiropraxista, eu trabalho com quiropraxia desde 99. Sou fisioterapeuta especialista em quiropraxia pelo COFITO desde 2012. Sou professor de quiropraxia desde 2003, né? Na quiropraxia eu tenho informação em alguns métodos aí, embora eu preciso já avisar vocês que eu não sou um quiropraxista clássico, eu não uso a linha. Aqui a gente vai falar algumas coisas diferentes do que vocês vão ver nas outras escolas, de colegas, e veja bem, isso é a característica da quiropraxia, tá certo? Existem diversas linhas, diversas escolas, onde realmente existe uma divergência em algumas coisas. Em momento algum eu vou estar criticando um colega, eu jamais faria isso, porque ele usa esse método ou aquele, mas eu vou simplesmente dar ênfase no método que eu uso. Tá certo? Então, pode ser discordante, mas a quiropraxia é assim mesmo, tá? Eu tenho a certificação internacional avançada em reabilitação da coluna, baseada nos sistemas de subgrupos TPC, tá? Tenho a especialização em fisioterapia manipulativa, tenho a formação no método Mackenzie, método Mulligan, e sou o fundador da Quirofísio, Quiropraxia e Fisioterapia, tá? Então, essa é uma apresentação básica. Já digo para vocês que a quiropraxia que eu uso é um pouco diferente da clássica e também não é a científica, tá? Porque tem gente falando de quiropraxia científica, não é essa a que eu uso, a que eu trabalho, tá? Da onde eu vim? Eu vim de Matheus de Souza, tá? Para quem não conhece, Matheus de Souza trabalhou com quiropraxia de 64 até 2007, tá? Então, eu fui aluno dele, eu fui monitor dele, eu fui professor dele. Então, a base da minha quiropraxia, sim, é Matheus de Souza, sim, é uma quiropraxia com características brasileiras, e eu acabei continuando com essas características, tá certo? Somando que a minha formação também de fisioterapeuta e as outras linhas de trabalho em cima da fisioterapia. Então, a minha origem, da onde eu vim, está aí, Matheus de Souza. Conflito de interesses nessas aulas, nessas exposições, são o quê? Que eu sou proprietário de uma clínica de quiropraxia, lógico que eu quero falar de quiropraxia. Eu sou professor de quiropraxia, faço consultoria e mentoria em cima de quiropraxia. Então, esse é o meu conflito de interesse, e lógico que eu vou falar bem da quiropraxia, mas vou falar mal também quando for necessário. Fiquem tranquilos, em outros temas, tá? Mas, basicamente, é isso. Então, a questão do conflito de interesse é que eu estou envolvido com a quiropraxia, então não tenho como ser neutro nessa questão, tá? E aí a gente ouve, e o que a gente mais ouve, gente, quiropraxia alinha a coluna, isso é verdade ou mentira? Assim, a questão do alinhar, de colocar a vértebra no lugar. Hoje, para quem está assistindo, que é fisioterapeuta também, existe a linha da fisioterapia voltada seria o biopsicossocial, que na verdade nada mais é isso tudo do que você minimizar ou tirar todas as informações negativas que a gente possa estar passando para o nosso paciente, tá? O que são informações negativas? Tem informações que dão uma percepção, uma impressão errônea em relação à questão a estar sendo conversada, está sendo mencionado, né? Como alinhar a coluna. A primeira coisa que eu falo quando a pessoa fala em alinhar a coluna é o seguinte: se isso fosse uma verdade absoluta, o paciente chegava no meu consultório com escoliose e sairia sem escoliose. Então, não é possível a gente
pegar literalmente esse pensamento de alinhar a coluna com a quiropraxia, tá? A gente vai entrar em detalhes para quem não conhece, para quem quer saber um pouco mais sobre essa visão, tá? Eu sei que eu tenho colegas que usam o alinhar, tem colegas osteopatas também que usam esse termo, mas eu particularmente não uso, evito usar esse nome, justamente para não dar uma dimensão, uma informação errônea, tá? Porque se está desalinhado, precisa alinhar, né? E nem sempre isso é verdade, tá? Então, de cara, já tô respondendo a questão aí do nosso tema, que é quiropraxia alinha a coluna, verdade ou mentira? Eu acho mentira, tá? Mas a gente vai ver as nuances, vai entender em que momento o quiropraxista fala alinhar a coluna e por que ele fala alinhar a coluna. Eu escolhi não falar alinhar a coluna, tá? O que é quiropraxia? É uma profissão fundada em 1895 pelo canadense radicado nos Estados Unidos, Daniel David Palmer, de Palmer, tá? Então, sim, é uma profissão, né? A gente vai falar das características aqui no Brasil, mas não tem como negar, ela é uma profissão. Ela tem princípio, meio e fim, tem visão, tem paradigma, tem filosofia, que não corresponde com nenhuma outra profissão. Ela é uma profissão específica, tá? Tem como o princípio a correção de problemas mecânicos da coluna vertebral que possam interferir na ótima função do sistema nervoso. Essa é um discurso clássico da quiropraxia, onde ele fala de sistema nervoso, que é real, é verdade, né? A gente pode pegar isso com o exemplo que eu... Porque tem gente que fala, não, mas não existe isso, não existe interferência. Existe. Se em algum momento você ou o seu paciente já sentiu um formigamento no braço ou na perna, né? Em algum momento houve uma interferência mecânica na coluna vertebral que provocou um sintoma adverso aí nessa região. E a gente pode, inclusive, pensar que antes dessa interferência, dessa compressão, dessa interferência, né, no nervo, antes disso já havia uma pressão subclínica, ou seja, já havia uma interferência em cima do nervo, só que não gerava sintomas ainda. Então, existe sim a possibilidade de uma interferência da coluna no sistema nervoso, mesmo de uma maneira subclínica, sem sintoma algum, tá? E a gente não pode perder a visão de que todo o nervo raquidiano que sai da coluna, ele vai para todos os tecidos, os órgãos, vísceras, né? Então, vai para uma dimensão bastante grande, embora seja uma coisa que a gente não tem como mensurar. Então, se você não tem como mensurar, fica muito mais difícil, eu acho, né? Você oferecer isso como serviço ou vender isso como serviço. Mas a gente tem essa noção de que isso realmente é possível, né? A principal ferramenta são os ajustes articulares através da terapia manual, né? Aí vem uma discussão tremenda, se é ajuste, se é manipulação, existem várias discussões em cima disso que eu acho que são pouquíssimos produtivas, né? Eu mantenho os termos que eu aprendi, eu mantenho os nomes que eu aprendi, porque em respeito a quem veio antes de mim, tá certo? Simplesmente em respeito a quem veio antes, porque quem sou eu para mudar o nome criado há mais de 100 anos? Tá? Eu simplesmente respeito, replico e atualizo as informações de acordo com o que a gente tem hoje, tá certo? Né? Trazendo o mais palpável, o mais mensurável, o mais científico quando possível, tá certo? Né? E outra característica da quiropraxia é que não faz uso de drogas ou intervenções invasivas, tá? Então, isso é uma definição do que é quiropraxia. Quiropraxia no Brasil, tá? Que eu vou passar rapidamente. Então, começou com um americano em 22, William Phipps, depois em 52 chegou Henry Wilson Young, que formou o primeiro grupo de fisioterapeuta de quiropraxistas no Brasil, com Matheus de Souza em 64. Em 80 foi fundado o IBRAC, Instituto Brasileiro de Quiropraxia, escola da qual eu me formei, que eu fui monitor, que eu fui professor, tá? Em 98 tem início o curso técnico de quiropraxia
no Senac, São Paulo, na unidade de Tiradentes, da qual eu fui professor também, só que esse curso não existe mais. Em 98 tem início a especialização, a pós-graduação na Fivale, no Rio Grande do Sul. Para quem? Para fisioterapeutas, para educadores físicos, para enfermeiros, para médicos que queriam uma formação em quiropraxia, e essa sim reconhecida pelo sistema internacional, pelo exterior, tá certo? Em 2000 tem início os 2 primeiros cursos de quiropraxia na Embi Morumbi e na Fivale. Em 2001, o COFITO reconhece pela resolução 220 a quiropraxia e a osteopatia também, né, como especialidades da fisioterapia, e vale a pena a gente lembrar que ser uma especialidade não é sinônimo de exclusividade. Então, a gente tem, sim, elas como especialidade, mas não uma exclusividade. Em 2012, primeira prova de título de especialista de quiropraxia, na qual eu participei e foi aprovado. Tá? Então, a primeira leva de especialistas em quiropraxia no Brasil foi da prova de 2012. Tá? E o que a quiropraxia trata? Né? Então, o nome disso é complexo de subluxação vertebral, que está no CID-M 99.1. Né? Dentro do paradigma, veja bem, a gente tem vários modelos de raciocínio, vários modelos de tratamento. Tá? A quiropraxia, ela é uma profissão, mas ela usa um modelo lógico de raciocínio clínico, tá certo? O modelo, ele nem sempre, na verdade nunca, né? Ele vai explicar totalmente o mecanismo de como as coisas acontecem. É sempre uma tentativa de explicar. Todos os modelos estão equivocados, nenhum ele é completamente científico, tá? A diferença é que tem vários modelos que servem muito bem para a gente ter um raciocínio clínico e um resultado clínico, tá certo? Então, a quiropraxia é sim um modelo. Nesse modelo, ele trata o complexo de subluxação vertebral, ou simplesmente a subluxação, que tem como principal característica o fator cinésio patológico dentro desse sistema esse modelo de trabalho, que é a falta do movimento, é a diminuição do movimento, né? Aí, logo a gente entra na questão do desalinhado, da coluna fora do lugar, mas olha só, o principal componente da subluxação, ou seja, do que o quiropraxista está procurando corrigir, né, é a falta de movimento, tá certo? Então, esse é o principal fator. E dentro do paradigma da quiropraxia, a gente acredita, ou esse modelo prega, ou esse modelo conta com o quê? Com o princípio da autorregulação e autocura do organismo. Na verdade, é meio estranho isso, mas autorregulação e autocura, você contando ou não contando com isso, isso existe, né? Isso existe. O nosso corpo, ele se cura, ele é capaz de se curar, né? O que eles dizem da dor lombar aguda? Se não fizer nada, em 3 meses a pessoa está boa, está sem dor, né? Qual é a nossa função? Acelerar esse processo, minimizar a recidiva, né? E só dessa história de que é uma coisa constatada cientificamente, né? Que a dor lombar aguda em 3 meses passa sozinho, isso é a autocura desse organismo, isso é a autorregulação desse organismo, tá certo? Simplesmente isso. Então, isso é a presença dessa autocura e essa autorregulação desse organismo de uma maneira plena. A gente, com a quiropraxia, simplesmente trabalha para acelerar esse processo e minimizar recidivas, né? Sendo o sistema nervoso, o sistema mestre que regula e controla todos os órgãos tecidos e relaciona o indivíduo ao seu ambiente. Então, nesse caso, também não há como negar que isso seja verdade, tá certo? Ele realmente que conecta o indivíduo ao ambiente. Qual o exemplo de uma falta de conexão ao ambiente? Uma pessoa que teve um AVC, né? Tá certo? É central, mas percebe o quanto o sistema nervoso, aí a gente está pensando no central também, embora a gente atue somente no periférico, ele faz com que essa pessoa se interaja com ele. É nesse sentido que a gente tem que pensar o sistema nervoso otimizado, né?
A gente trata o complexo de subluxação vertebral, que é o CGM 99.1, que pode afetar a capacidade do sistema nervoso de regular a função dos demais sistemas. Então, é uma visão centralizadora do sistema nervoso. Ele, na embriologia, ele já se mostra realmente uma estrutura extremamente nobre pelo tubo neural, que a partir dele os outros órgãos e tecidos vão se formando, né? Na embriologia é parte desse princípio, e o foco central do quiropraxista é corrigir, controlar, minimizar a incidência das subluxações e suas consequências sobre o organismo através do ajuste quiropráxico. Então, esse é o paradigma da quiropraxia, e você vê, a gente não está falando de alinhar nem colocar nada no lugar, né? Então, essas são as diretrizes que guiam a visão, né, o paradigma da quiropraxia na atuação do quiropraxista. Aí a gente vê o sistema nervoso conectando todos os outros tecidos, né? A gente poderia, numa visão um pouco mais moderna, acrescentar aí a visão do sistema endócrino também, né? Mas está aí, mas com certeza o sistema nervoso também faz parte disso, dessa visão centralizadora. E a amplitude do sistema nervoso, olha só, ela é enorme, né? Ela não há uma célula que não tenha uma ramificação desse sistema nervoso. Então, é bem interessante essa visão. Ela nem sempre é mensurável, nem sempre é palpável, né? Porque hoje a gente a ciência vive de métricas reprodutíveis, né? Se você não consegue fazer isso, você foge do sistema ótimo científico, mas nada impede de que realmente isso aconteça, que você possa beneficiar o seu paciente, né, de uma maneira mais global em relação a isso, mesmo sem um sistema de mensuração eficiente, tá? Esse é o quadro clássico, né, que a gente vê aí de cada vértebra, cada área da parte afetada e os sintomas possíveis, né? Eu particularmente não uso esse quadro para você avaliar o paciente. A avaliação que a gente usa da escola que eu venho, da escola que eu ensino, ele é basicamente da motion palpation, da palpação de movimento, onde a gente identifica, né, as regiões sensi-ótimo movimento, e lembrando, né, que esses sintomas se manifestam aí, mas esses sintomas eles podem se manifestar tanto na região hipomóvel como na região hipermóvel, né? Então, isso você pode ter interferência no sistema nervoso, não só na questão da hipomobilidade, mas também na hipermobilidade, que na hipermobilidade nós não atuamos, né? Com a quiropraxia. E aí a gente chega nas curvas fisiológicas, né? Lógico que se você é o fisioterapeuta que está assistindo aí, você já sabe disso. Às vezes tem um paciente que está assistindo. Mas as curvas fisiológicas são essas daí. Então, a gente tem a lordose, primeiro, né, as primárias são a cifose torácica, a cifose sacral, e as secundárias, a lordose cervical e a lordose lombar, né? Muitas vezes, se você é paciente ou você que é fisioterapeuta, já ouviu o paciente falar, eu tenho lordose, né? Eu tenho cifose. Ainda bem que você tem isso, porque isso é normal, é natural, é querido que se tenha mesmo, né? Na verdade, se a gente for fazer uma análise retilínea da questão biomecânica, a gente vai desconfiar, inclusive, que a retificação é pior do que a hipercurva, né? Então, se você tem lordose, se você tem cifose, parabéns, você nasceu perfeito e é assim mesmo que tem que ter. Então, olha aqui, a lordose cervical lombar, cifose torácica e sacral. Então, isso faz parte das curvas fisiológicas. E aí vem as alterações, né? A hiperlordose, que a gente vê uma lombar mais curva, ou a cifose, a torácica também mais curva, né? Que isso, eu não sei dizer para você se chega a ser um defeito, eu acho que é mais uma característica do que um defeito, né? Não necessariamente essas alterações das curvas, né?
elas vão realmente trazer, ou necessariamente trazer um problema, uma sensibilidade, uma dor. Eu trato isso mais como uma característica do que realmente um defeito, tá? Então, a gente vê aí a lordose, a hiperlordose, ou a cifose e a hipercifose. Então, não tem nada fora do lugar. Está tudo no lugar. Só existe um componente, uma característica, um modelo um pouco diferente, tá? E aí a gente vem no plano frontal. Então, a hiperlordose e a hipercifose é um plano sagital. Agora a gente vai num plano frontal, que na verdade não é frontal. A escoliose é sempre tridimensional, ele vai para vários planos. Essa é a grande dificuldade. Mas, a princípio, nesse plano que a gente está vendo aí na tela, seria o plano frontal, de uma coluna normal, retinha, e a coluna com a chamada escoliose. Escoliose, eu acho que num grau baixo, sei lá, 90%, 80% das pessoas devem ter algum nível de escoliose, e de novo, tanto a lordose como a cifose, como a escoliose, isso não é determinante para que você tenha dor, né? Lógico, tirando os casos mais radicais, que a gente vai ver algumas imagens aqui, mas dentro de uma normalidade não existe necessariamente isso vai causar dor. Num pensamento linear, a gente vai ver, pô, aqui está fechando a curva, né? Fechando a curva pode ter uma compressão? Pode, eu concordo. Num pensamento linear, sim, a gente pode. Mas muitas vezes você pega uma pessoa extremamente escoliótica, você trata e ela fica sem dor, ou mesmo não tem dor nenhuma, como você pode pegar um paciente que tem a coluna perfeita, que tem uma dor e ninguém trata a dor, né? Então a gente não pode relacionar diretamente a escoliose como um fator causal de dor, né? Ele é uma característica também, tá? Então aí a gente tem a escoliose. Nessa visão a gente vê a tridimensionalidade, né? Então é bastante complexo a escoliose. De antemão já digo para vocês que, pelo menos da escola que eu venho, eu não trato escoliose com quiropraxia. Não trato escoliose, tá certo? A gente vai ver, sim, as indicações que a gente tem para o tratamento da escoliose, mas eu não conheço nada que diga que a quiropraxia, a terapia manual, simplesmente trata escoliose. Eu sei que existem dezenas e dezenas de escolas de quiropraxia nos Estados Unidos. Eu sei que tem uma escola que trata isso, mas eu nunca ouvi falar, não conheço a escola e não sei da eficiência que ela tem, né? Eu acho que tem que ter uma eficiência mínima em relação a uma comprovação mínima, né, de resultados. Você pode chamar de científica, pode chamar do que você quiser, mas a gente sim tem que ter um mínimo aí de resultado para poder apresentar, oferecer esse serviço para o paciente com um mínimo de probabilidade de acerto. Nessa visão, a gente vê a tridimensionalidade da escoliose, né? Tratamento conservador para a escoliose, né? Então, o que existe hoje, pessoal? Existe a Sociedade Internacional de Tratamento Ortopédico e Reabilitação da Escoliose. Então, é uma sociedade das diretrizes para esse tipo de tratamento, tá? Onde o resultado dessa sociedade tem o chamado CIAS, que é o Scientific Exercise Approach to Scoliosis, que existem apenas 7 escolas que fazem parte dessa sociedade. São 7 escolas que apresentaram um resultado minimamente reconhecido cientificamente, eles gostam de falar, né, cientificamente, mas na prática são escolas que dão resultado mínimo em relação ao tratamento da escoliose, e muitas vezes eles usam esse colete aí, tá? É um colete feito individualmente para a pessoa, né? Personalizado,
e acompanha toda a progressão, né? Só um detalhe para quem não conhece, o Matheus de Souza, ele trabalhava assim, tinha um seminário que falava de escoliose e quiropraxia, que ele chamava de técnica, assim, tem a técnica de Logan, é uma das escolas, ele dava um seminário, né, de escoliose usando a técnica básica de Logan. Só uma curiosidade, né, em relação a isso, então, seria uma escola da quiropraxia. Eu fiz essa formação, mas eu nunca trabalhei com a escoliose, e tinha o Matheus, ele trazia algumas características, algumas histórias que eu só via com ele, eu não sei de onde ele tirava isso. Então, a avaliação que ele fazia, que é bastante interessante, inclusive, né? Ele, na clínica dele, ele tinha um aparelho de raio-x, tinha um técnico, tudo, né? E para ele determinar o possível progresso daquela escoliose, como que ele fazia? Ele primeiro fazia um raio-x ortostático, né, a pessoa em pé, e depois disso, desse raio-x, a pessoa ficava 2 minutos em suspensão numa barra. Tinha uma barra lá na sala de raio-x. Esses 2 minutos, não precisava ser 2 minutos direto, mas poderia ser 30 segundos, mais 30 segundos, né? Até completar 2 minutos. A partir de 2 minutos em suspensão, ele fazia um outro raio-x, uma outra radiografia, e comparava o raio-x ortostático com a em suspensão. Se a escoliose de 30 baixasse para 24 graus, ele falava para a pessoa que em 6 meses ela estaria com 24 graus. Eu conheci pessoas que se trataram com ele, eu vi pessoas que tiveram excelentes resultados e pessoas que não tiveram resultados, tá? Então, é uma abordagem que tinha que ser semanal, né? Não é pensando em dor, é simplesmente pensando nesse raciocínio dele. Só um detalhe, que não esse método, essa escola não faz parte do CIAS, ou seja, não existe uma comprovação científica, mas era o que o Matheus usava nessa época aí, falando de escoliose, tá? E olha só os princípios do CIAS, né, que são os exercícios aí. Ele trabalha de forma específica de autocorreção, denominada autocorreção ativa, ou seja, a pessoa, né, o duro dessa metodologia é que você vai ter que trabalhar com adolescente, né? Não, eu sei que eles trabalham com adulto também, mas não com objetivo de grande correção. Na verdade, a proposta deles inicial é para não piorar, tá? Então, você não pode chegar com uma proposta dizendo que vai corrigir a escoliose, porque isso é bastante problemático se você não conseguir. Mas a base, o princípio deles é a não piora. Se tiver algum ganho, vai ser um sucesso, vai ser ótimo. Mas ele é baseado basicamente vai ser com adolescentes, né? Onde ele vai aprender dentro do quadro dele, da característica da escoliose dele, o exercício específico de autocorreção, uma autocorreção ativa. Vai entrar também com os exercícios estabilizadores de controle motor, né? Sendo um treinamento proprioceptivo, ou seja, e esses exercícios são incorporados na vida. Então, ele vai aprender uma postura, uma autocorreção, uma autopostura, que isso vai impregnar a vida dele, né? Ele vai ter momentos no dia da autocorreção com controle motor e autocorreção permanentemente durante a vida dele, né? Essa abordagem cognitivo-comportamental, na verdade, esse tratamento acaba sendo a família toda, porque você imagina um adolescente, sei lá, que não arruma a cama, não escova o dente. Esse adolescente vai ter que fazer o exercício todos os dias, né? Todos os dias, né? Então, precisa de uma autodisciplina, precisa de um complô familiar para que isso possa ocorrer de uma maneira minimamente agradável, né? Para que isso possa ser eficiente, né? E muitas vezes, aí eu não tenho essa formação, só estou passando os princípios aí, porque a gente vai falar de coluna fora do lugar e desalinhada, tá? Então, a gente foi buscar esse tema pelo tema da nossa aula de hoje, tá? Eu não tenho essa formação. E, eventualmente, eles usam colete também, tá? Então, pode ser necessário colete e o exercício vai ser fundamental. Então, esses são os princípios do tratamento de uma coluna desalinhada, né?
Nosso tema não é a coluna desalinhada? Então, se você tem uma coluna desalinhada, você tem uma escoliose e você quer fazer um tratamento, esses são os métodos. São 7 escolas, eu não tenho os nomes delas aqui, mas são 7 escolas onde você vai ter um resultado minimamente satisfatório, e a proposta inicial, já conversei várias vezes com pessoas que trabalham, a proposta não é eliminar a escoliose, mas é impedir o progresso dela, e que se houver ganho, maravilha, aí todo mundo vai ficar muito, mas muito feliz mesmo, tá certo? Tratamento de escoliose cirúrgica já vai ser de uma outra pegada, né? Então, a gente já está vendo aí a abordagem cirúrgica. Em alguns momentos, isso é, sim, importantíssimo, porque a gente está vendo o corcunda de Notre Dame, que a gente vê nos filmes, nada mais é do que uma escoliose idiopática e juvenil, né? Muitas vezes ela vem numa aceleração cavalar, é assustador, que pode comprometer o funcionamento dos órgãos como o pulmão, né? Qualquer coisa assim, né? E muitas vezes existe a possibilidade de um tratamento cirúrgico para corrigir isso aí. São cirurgias brutas, né? Em termos de que vai abrir toda a parte posterior da pessoa e alinhar na marra, tá certo? Então, essa é uma outra possibilidade. Se você é fisioterapeuta e quer trabalhar com escoliose, é um filão de mercado fantástico, tá? Em que sentido? Olha só. Quanto custa uma cirurgia de escoliose? Ou seja, o tratamento fisioterapêutico vai estar concorrendo com o valor de uma cirurgia de escoliose, tá certo? Se bobear, o tratamento da fisioterapia vai sair 1/10 do valor de uma cirurgia. Ou seja, se a pessoa for comparar, né, o custo-benefício da cirurgia e do tratamento fisioterapêutico para a escoliose, com certeza a fisioterapia é muito mais barata e com certeza você vai poder fazer um honorário bastante satisfatório nessa linha, tá? Mas é um tratamento que envolve cativar a família toda, envolver a família toda, convencer a família toda em relação a isso, tá? E nem sempre é fácil, tá? Esse convencimento. E agora a gente tem sim aí, ó, isso sim é coluna fora do lugar. Então, a gente está vendo aí, né, uma fratura, uma ruptura desse segmento aqui na região tóraco-lombar, aqui na região cervical. Então, a coluna fora do lugar, Matheus falava, Matheus sempre falou isso. E vejam bem, gente, hoje a gente tem as informações mais atualizadas, mais modernas, né? O que o Matheus tinha quando começou em 64 a trabalhar com quiropraxia? Não tinha nada, não tinha absolutamente nada, né? Nem a fisioterapia era regulamentada em 64. E o que me admira muito é a coerência que ele falava lá atrás de coisas que continuam sendo atuais, né? Então, ele falava, poderia muito bem falar. Tem gente que usa, a coluna está fora do lugar, está desalinhada para você vender tratamento, vender serviço, né? Aquela famosa medida da perna curta, né? Que existe a perna curta, existem 3 tipos de perna curta, basicamente. Não deve ter mais, eu conheço 3, né? Que seria um desalinhamento, né? Mas isso necessariamente é urgente um tratamento? É necessário um tratamento de quiropraxia? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da tua abordagem, depende do tipo de serviço que você oferece, né? Você quer mais a reabilitação, você quer a prevenção, tá? Por quê? Se a gente for comparar a fisioterapia com a quiropraxia, a fisioterapia ela é focada na reabilitação, né? A fisioterapia tem como definição, é uma ciência, né? Então, ela tem que focar na reabilitação. Fora a reabilitação, não tem muito espaço na fisioterapia, mas na quiropraxia, sim. A quiropraxia ela pode ser usada assim na porção da reabilitação, mas tem uma porção de bem-estar, né? de performance, que a quiropraxia entra com uma maneira muito tranquila e muito ímpar, de uma maneira muito ímpar.
Mas está aí. Então, se alguém falar que está com a coluna fora do lugar, tem que estar mais ou menos desse jeito, né? E, com certeza, esses pacientes não estão nos nossos consultórios, eles estão no pronto-socorro, né? Quem que vai resolver isso? Um médico cirurgião, um neurocirurgião, ortopedista especialista em cirurgia de coluna. Não tem o que a gente fazer, tá? Então, osso fora do lugar, Matheus já falava, ou você está na cadeira de roda ou você está no cemitério, tá certo? Então, não tem como você ter um osso fora do lugar e estar íntegro fazendo um tratamento. Então, só que assim, aí a gente chega no seguinte ponto, né? Adianta falar isso para o paciente? Muitas vezes não adianta. Ele vai continuar falando que eu estou desalinhado e minha coluna está fora do lugar. A coisa mais estranha que eu sempre ouço, minha pelve está torcida. Cara, como é que pode torcer uma pelve? 3 peças ósseas, né? Existe uma alteração do movimento ótimo? Existe, né? Mas a pelve torcida, né? Eu evito todos esses nomes que possam estar gerando uma confusão para o nosso paciente. Aí, ó, mais uma coluna fora do lugar aí, tá certo? Então, isso sim é a coluna fora do lugar. E o resultado da coluna fora do lugar ele vai estar ou na cadeira de roda ou, na verdade, no tetra, né? Não vai conseguir nem se movimentar. Então, até aqui, a gente já está vendo um desalinhamento real de coluna, que seria a escoliose, pode ser a cifose e hiperurose, pode ser, mas o mais clássico seria a escoliose. A gente já está vendo que a escoliose ela não é fator causal de dor, ela não vai provocar a sua dor, na maioria das vezes, né? Ela pode ser tratável principalmente na adolescência, né? A menina, depois que menstrua, é bem mais difícil fazer a correção, né? O homem é mais retardado, eu acho, não sei como é, mas também o homem não está preocupado. A questão principal da escoliose incomoda muito as meninas, né? Que vai usar um biquíni. Assim. O homem é muito estranho, né? Ainda mais adolescente, ele nem sabe que está torto, então ele não liga para isso. Mas então, a coluna desalinhada vai ser escoliose, a gente tem as 7 escolas que tratam a escoliose, num envolvimento grande familiar, né? Existe atendimento clínico? Claro que existe. Provavelmente uma vez por mês você precisa ver esse paciente. Eu faria assim, né? Para ver se o exercício está correto, se a família está envolvida. Então, é uma coisa bem mais complexa, mais ampla, né? Osso fora do lugar, só um trauma, né? E quem vai resolver o osso fora do lugar vai ser o neurocirurgião ou o ortopedista especialista em coluna. Nós não mexemos com isso, né? E agora a gente entra na visão da quiropraxia, que a gente chamou de subluxação vertebral. E aí a gente vai entrar em algumas nuances em relação às escolas de quiropraxia, tá? Vocês estão vendo essa vértebra do meio aqui, ó? Ela é totalmente posterior, né? A quiropraxia clássica, ela acredita que existe um escorregamento posterior dessa vértebra, né? Eu não sei se existe evidência, eu não estou falando nem científica, mas radiológica disso, né? Mas existem essa crença de que existe um escorregamento posterior e essa vértebra ela pode estar com um processo espinhoso virado para um lado ou para o outro e pode estar aberta ou fechada. Então, toda a gente vai... Logo eu vou montar uma aula daquilo, principalmente para quem já fez o curso comigo, falando da nomenclatura, da visão da quiropraxia clássica, né? Eu tenho a formação nas diversificadas de Palmer, na Full Spine, onde a gente vai mostrar para você, explicar para vocês como que é a visão, a nomenclatura que eles usam. Então, sempre a vértebra vai estar em P, ou seja, posterior. E aí, direita ou esquerda, a direção do processo espinhoso. Mas realmente, assim, veja bem, de novo, eu não quero criticar, eu não vou criticar meus colegas da quiropraxia, mas eu não conheço uma radiografia que mostre uma vértebra posterior.
tá? Eu nunca vi isso, né? Existe esse modelo, essa teoria, e está ótimo, não tem problema. Mas eu nunca vi isso, tá? Então, eu não uso esse modelo, né? Eu não uso esse modelo de pensamento, de avaliação, mas está aí. Então, na quiropraxia clássica, a subluxação vertebral é sempre composta de uma posterioridade dessa vértebra, tá? E aí vem a espinografia. O máximo dessa visão da quiropraxia é a espinografia, onde, através do exame de imagem... Detalhe, né, pessoal? Nos Estados Unidos, o aparelho de raio-x fica no consultório do quiropraxista. O auxiliar de quiropraxia, muitas vezes, faz o exame de imagem, né? Então, a espinografia é uma linha da quiropraxia que faz uma análise do raio-x, né, da radiografia, para analisar e identificar as subluxações. Eu, particularmente, acho pobríssimo, muito pouco produtivo isso na nossa característica brasileira, tá? Primeiro que a gente não tem como fazer, você pode fazer o pedido de raio-x, mas muitas vezes o convênio não cobre, não atende o pedido de um fisioterapeuta. Segundo, esse é um ponto, né? A dificuldade disso. Segundo ponto, expor o paciente à radiação. Tá? Eu não tenho necessidade alguma de um exame de imagem para avaliar meu paciente em relação às subluxações. Não tem necessidade disso. Não. Eu, da escola que eu venho, da escola que eu ensino, não preciso de um exame de imagem para avaliar o paciente. Na questão, o exame de imagem, ele serve para a gente saber se existe uma contraindicação ao nosso tratamento, tá? Jamais direcionar a indicação e o tratamento, tá? Ele não tem esse objetivo, na escola que eu venho, tá? Mas tem escolas, eu tenho escolas de quiropraxia, que eu não conheço exatamente qual é, mas eles sempre falam, eles ajustam o raio-x. A partir do raio-x, eles vão ver o que eles vão corrigir, né? E como é que fica essa incidência, essa frequência desse exame? Eu acho, assim, não acho bom nem ruim, eu simplesmente não quero usar, porque vai haver falha no posicionamento do paciente, com certeza os técnicos de raio-x do Brasil não têm a capacitação para fazer uma coisa adequada, né? É simplesmente uma coisa que eu não vejo sentido em termos de demanda econômica, demanda de saúde pela exposição, eu não vejo a necessidade dessa espinografia, dessa linha de tratamento, tá certo? Então, aí seria... Aí, esse estudo, sim, seria uma vértebra rodada ou uma vértebra que seria o fora do lugar, né? Eu não recomendo que ninguém use essa linguagem, porque vai criar um nocebo, né? Para quem não sabe o que é nocebo, é uma informação falha, né? O placebo é aquela mentira que ajuda, que cura. O nocebo é uma mentira, uma má informação que atrapalha, né? Então, que produtivo é para o nosso paciente ele achar que ele está com o osso fora do lugar? Qual o procedimento para colocar no lugar, né? Eu vejo muito, tem gente que vem aqui, tirou o raio-x, estava torta e vai tratar, né? É muito estranho. Mas a espinografia seria essa metodologia da quiropraxia que busca, eu fiz a formação em Gonstedt, lá que vem a espinografia, mas eu realmente não uso isso, eu não vejo sentido nisso na nossa realidade brasileira. Tudo bem, nos Estados Unidos é outra realidade, é outro mundo, né? Mas na nossa realidade não acredito, não, tá? E como eu falei no início, a subluxação tem como componente base o cinésio patológico, né? O componente cinésio patológico, ele vem cinésio de movimento, ou seja, de uma movimentação anormal. Ou mais que isso, dentro do cinésio patológico, você vai ter uma região com muito movimento, movimento em excesso, e uma região com pouco movimento. Essa região com movimento em excesso, essa hipermobilidade, que não é a hipermobilidade benigna, né, da síndrome da hipermobilidade,
ela é decorrente de uma região hipomóvel. Então, o cinésio patológico, você vai ter o hipo e o hipermóvel, onde no hipermóvel eu não mexo, eu não tenho nem como avaliar isso. Eu tenho suspeitas de uma região hipermóvel quando é uma região recorrente de sintoma, né? Os travamentos são frequentes. Por quê? Porque existe um movimento excessivo, um estresse dos tecidos, de cápsula, de disco, de todas as estruturas. Então, se ele está trabalhando numa amplitude a mais do que ele foi feita, ele vai pagar esse preço. E eu vou buscar, dentro do componente cinésio patológico, a hipomobilidade. É essa onde eu, com as minhas mãos, com a terapia manual, com o ajuste, posso auxiliar, posso restaurar, né? Então, eu identificando a hipomobilidade, aí sim eu posso interferir nessa questão, trazendo um benefício, harmonizando. Basicamente, né, a gente identifica as regiões hipomóveis, a gente identificando as regiões hipomóveis, a gente vai fazer a correção, a normalização dessa função, que vai se harmonizar todo o estresse dos tecidos hipermóveis, embora na hipomobilidade também possa ter estresse em algum tecido, ou dor ou desconforto, tá? Mas simplesmente é isso que a gente faz na quiropraxia. A gente identifica a região hipomóvel e faz a correção. Então, aqui a gente está vendo um conjunto de movimentos, de flexão, extensão, inclinação, a rotação. Qualquer um desses movimentos que esteja alterado, ele pode estar alterando uma ótima função daquele sistema neuromusculoesquelético. É essa a visão da quiropraxia. Pode haver, olha só, então a gente já está falando que osso fora do lugar é trauma e coluna desalinhada é escoliose, que não vai ser a quiropraxia que vai tratar. Mas existe uma nuance de um desalinhamento? Existe. Mas eu não acho produtivo, em momento algum, você falar para a pessoa que está desalinhada. Olha, a gente tem essa imagem aqui desse conjunto de vértebras aqui, olha só. Se você passar a mão no pilar articular do lado direito, que a gente está vendo aqui pelas costas, né? Você vai achar o que a gente chama de posterioridade, um desalinhamento. E isso, se você entende completamente os movimentos próprios daquela região, se existe uma posterioridade, ele vai estar te dando uma informação. Vai estar dando uma informação, sim. Tá? Onde você vai conseguir tomar uma decisão terapêutica em relação a isso. Tá? Então, existe um desalinhamento? Eu posso dizer que até existe. Ele é mensurável? É possível fazer um exame de imagem para comprovar isso? Muito pouco provável, embora tenha uma especialidade na quiropraxia, que é a espinografia, que analisa isso. Eu, como não uso o exame de imagem para fazer a avaliação do paciente, quando não na questão de risco, de bandeira vermelha, essas coisas, sim. É fundamental esses exames, mas do resto, não, tá? Então, existe um desalinhamento? Existe um desalinhamento, mas eu jamais falo com o paciente que está desalinhado. Porque isso não vai ser bom para ele, não vai ser produtivo, tá? Você vai estar colocando minhoca na cabeça do seu paciente. E qual é a diferença, né? Qual o benefício que a quiropraxia oferece? Se você não conhece a quiropraxia, né? Qual o benefício que a quiropraxia pode oferecer corrigindo essas alterações de movimento? Né? O que o meu paciente vai sentir? Se você é um fisioterapeuta focado na reabilitação, qual é a diferença que a quiropraxia vai fazer na sua clínica? Né? O que mais você vai estar oferecendo para o seu paciente além da reabilitação? Né? Aí a gente entra assim no wellness e no bem-estar. Que a diferença vai ser basicamente essa, uma disposição, uma performance, né? Então, quem que nunca acordou? Hoje eu acordei uma carroça velha sem cavalo, hoje eu acordei, né? E não pude fazer meus ajustes ainda hoje, mas vou fazer.
ou acordar como um jipe subindo em pedra, né? Então, essas são as características. E esse é o limiar, onde a gente sai da reabilitação e entra no bem-estar para o nosso paciente, tá? Onde você vai estar oferecendo algo mais. E eu, particularmente, gosto demais dessa visão. Gosto do pensamento de que a quiropraxia ela cria uma situação favorável àquele organismo se curar, seja do que for, né? A venda que eu faço é sempre de uma questão neuromusculoesquelética, de uma queixa, de um problema assim, mas a gente cria uma situação favorável para que aquele organismo responda de uma maneira ótima. Certo, pessoal?